O amor de Deus é tão grande, mas o caminho da salvação é tão estreito, porque você precisa crer. Deus ama sem exceção e sem acepção. Irmãos, ontem eu falei sobre uma mulher samaritana, e nós somos desafiados a como fazer missões. Hoje nós tivemos um tempo aqui, nós passamos um pouco aqui com os irmãos. Foi um tempo muito precioso aqui que os pastores ministraram. E eu vou pregar o texto que você leu, que você citou. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16, por favor. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 3, versículo 16. É um texto que todos sabemos de cor. Eu fui desafiado por Deus quando o pastor Eló me convidou a estar aqui. O primeiro texto eu já sabia que eu ia ministrar. Agora esse, eu fui até os 45 do segundo tempo, e orando, e eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. João 3, 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos citar em uníssono, todos juntos. 1, 2, 3, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, apesar de eu e você sermos pecadores, Deus enviou seu único Filho para ser o seu Salvador. E Ele já fez isso. Se Deus lhe deu uma única alternativa para ser salvo, o qual seja crer em Jesus, então você não pode sair daqui sem tomar uma decisão. Porque a indecisão é a decisão de não decidir. E quem não se decide por Ele, decide-se contra Ele. Toda vez que eu e você ouvimos uma parte pequena que seja da Escritura, ela vai exigir de você uma resposta. Ou você se decide por Ele, ou você se decide contra Ele. A indecisão é uma decisão de não se decidir. Talvez você diga: eu me decido não me decidir. Ok, você decidiu não se decidir. E a indecisão é uma decisão de não se decidir. E todo aquele que não se decide por Ele, decide-se contra Ele. Você não pode ser salvo em seus pecados. Você não pode salvar-se a si mesmo. Você não pode ser salvo pela sua religião, seja ela qual for. Mas Deus providenciou para você um meio claro, seguro e preciso de como ser salvo. E Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? E eu quero olhar para você em apenas um versículo. Eu não sou de pregar um versículo só, mas as 7 características em João 3,16 dessa grande salvação. Irmãos, escuta a pérola que há dentro de um único versículo, e eu e você seremos desafiados por esse grande Deus a ouvirmos 7 características dessa grande salvação. Obrigado, amado. E a primeira delas é que a salvação é grande por causa de sua origem. Deus amou.
Deus amou. Note que a fonte é Deus. A salvação não foi um plano preparado pelo homem. Não foi um caminho aberto da terra ao céu. Não é o homem que na sua sede de Deus tenta buscar a Deus por si mesmo e pelos seus recursos, mas foi Deus quem tomou a iniciativa de amar você, de atrair você com cordas de amor. Diz Romanos 5, a partir do versículo 6, que Jesus morreu por fracos, por ímpios, por pecadores e por inimigos de Deus. Deus amou, notem, Deus amou infinitamente os objetos da sua própria ira. Diferente de nós, completamente, o amor de Deus por você não foi gerado pelo objeto amado. Não foi. Embora fôssemos merecedores do juízo divino, Ele graciosamente derramou em nós o seu imenso amor. A causa desse amor não está em nós, está nele mesmo. 1 João 4,19 diz que nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O amor de Deus alcança todos os homens, em todos os lugares, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as condições. Deus ama sem exceção e sem acepção. Geoffrey Wilson tem razão quando ele diz que um homem pode estar realmente preparado para fazer o maior sacrifício por alguém que ele julga ser digno disso, mas Deus enviou seu Filho Jesus e o entregou na cruz por aqueles a quem ele sabia ser vis e completamente indignos. Deus amou. Deus amou você e a mim, apesar de todas as nossas mazelas. E da mesma forma, eu e você temos que amar o próximo. Amar, apesar de quem ele é. Eu e você temos que amar. E Deus amou. Segundo lugar, a salvação é grande por causa de sua extensão. Diz que Deus amou o mundo. O que Jesus quis dizer com essa expressão, o mundo? Jesus proferiu essas palavras para Nicodemos. Nicodemos era um mestre dos judeus, ele era um fariseu. E na mente de um fariseu, o amor de Deus era direcionado apenas para os judeus. Aqueles que não eram judeus ou os gentios jamais poderiam ser contemplados pelo amor de Deus. Então Jesus choca a teologia de Nicodemos dizendo o seguinte: Nicodemos, o meu amor não é direcionado apenas a um povo, a uma nação. O amor de Deus não é um Deus tribal. O amor de Deus alcança todos, alcança todos. Deus amou não apenas um povo, uma tribo. Deus é o Deus de toda a terra, toda. Irmãos, o mesmo amor que alcança Londrina, alcança Campinas, alcança São Paulo, alcança Piracicaba, alcança as nações da terra. Ele amou a todos, sem exceção e sem acepção, totalmente. Ele é um Deus que demonstrou amor, enviou seu Filho para que ele morresse e comprasse com seu sangue aqueles, como diz Apocalipse 7:9, que procedem de todas as nações, povos, tribos e nações. Ele morreu por todos, por todos. Deus amou o mundo. Você pode até perguntar, pastor, mas o que havia no mundo para que Deus o amasse? Nada. Nada era digno do amor de Deus. Irmãos, grave isso. A ênfase que Jesus quer dar aqui para Nicodemos não era que Deus fosse capaz de amar um mundo tão grande,
mas que Deus fosse capaz de amar o mundo tão mal, que virou as costas para ele, que é inimigo dele. Inimigo dele. E a que mundo Deus amou? Obviamente Deus fala aqui não de natureza, astros e mares. Deus está falando de pessoas. E que tipo de pessoas? Que pecaram, que se rebelaram. E que segundo João 3,19, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora escutem. Essas pessoas que ainda são inimigas de Deus, ainda são alvos do amor incomensurável de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que ainda são inimigo dele, ainda são alvos do amor incomensurável dele. Terceira característica dessa grande salvação é que ela é grande por causa de sua intensidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, essa é uma expressão que revela o amor superlativo de Deus, que não pode ser descrito em palavras, que não pode ser definido em hinos, que não pode ser cantado em poesia, porque está além de qualquer compreensão ou descrição humana. Por isso ele diz, de tal maneira, de tal. O mais interessante é que o poeta tentou fazê-lo e descrever o amor de Deus. Ele disse assim: ainda que todas as nuvens fossem papel, que todos os mares fossem tinta, que todas as árvores fossem pena, e todos os homens escritores, nem mesmo assim poderia descrever o amor de Deus. Uau! Todos os mares fossem tinta, e todos os homens escritores, jamais poderia descrever o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, é de tal. Deus ama você, escuta isso aqui. Talvez há pessoas aqui, e Deus precisa falar isso para você, e você precisa ouvir. Eu escrevi a caneta agora há pouco lá no quarto. Deus ama você antes de você ter vindo à existência. Deus ama você antes mesmo de ter lançado os fundamentos da terra. Deus conhece você desde a primeira vez que o seu coração bateu. Desde a primeira vez que você deu a sua primeira passada, Deus estava lá. O Salmo 139 é tão poderoso, que ele diz que Deus viu você, a substância ainda informe, quando você era formado no ventre da sua mãe, de forma misteriosa. Deus viu você, Deus viu você, e Deus amou você no ventre da sua mãe. Eu quero dizer para você, que talvez os seus pais não planejaram o seu nascimento, mas Deus planejou. Deus trouxe você. Deus conhece você nas noites escuras, de lágrimas secretas e de angústias avassaladoras. Deus nunca desistiu de amar você, mesmo quando você deu as costas para Ele. Se lembra? De quando você virou as costas para Ele, de quantas vezes você virou? Você já imaginou se Deus havia desistido de você? Se Deus houvesse virado as costas para você? Mas Deus chamou você. Deus chamou você talvez nas boates. Deus talvez tenha chamado você naquele churrasco que você estava bêbado, e Deus chamou você. Talvez Deus tenha chamado você puxando uma carreira de cocaína, e Deus chamou você. Talvez Deus tenha chamado você em lugares e circunstâncias terríveis, mas Deus chamou você, e Deus ouviu você, e você se rendeu a Ele. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que Deus amou você e a mim de
tal maneira, e Deus continua amando aqueles por quem você ora, aqueles por quem você chora. Não desista de orar por eles, que a qualquer hora dessas, eles ouvem a voz do seu Criador e se prostram, como o apóstolo Paulo se prostrou no caminho de Damasco, em Atos 9, as escamas caem dos olhos, e eles a qualquer hora dessas abrem os olhos aqui dentro da igreja, para a glória do nome do Senhor. Não desista de orar por aqueles a quem Deus tem colocado no seu coração. Não desista. Aleluia. Quarta característica dessa grande salvação. A salvação é grande por causa de sua oferta singular. Que Deus deu o seu Filho unigênito. Irmãos, isso aqui é tão poderoso. A salvação é grande por causa de sua oferta. Por que singular? Até então era o único Filho de Deus. Você é filho de Deus? Irmãos, quando paramos para pensar nessa verdade, vamos pensar comigo um negócio. Que preço Deus resolveu pagar pela sua redenção? Deus poderia ter dado o universo que Ele criou, poderia ter oferecido um anjo, poderia ter oferecido todo o ouro e prata da terra, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Mas Deus amou você a ponto de dar o seu Filho, o seu único Filho. Deus não deu o pior, Ele deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. O melhor. Seu Filho foi dado como pão aos famintos, como água para os sedentos, como caminho para os errantes. Agora a grande pergunta é: como é que Ele nos deu? Como? Deus deu o seu Filho para que Ele morresse, para que Ele fosse humilhado, cuspido, ultrajado e tomasse o meu e o seu lugar. Deus morreu a nossa morte para que através dela tivéssemos vida. Vida, vida, vida. E como Deus deu Jesus para morrer numa cruz? Numa cruz. Irmão, escuta. Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz não é a causa do amor de Deus por você. A cruz é a consequência do amor de Deus por você. Consequência. E quando Deus deu o seu Filho, diz Apocalipse 13:8, que antes da fundação do mundo, irmãos, a cruz estava incrustada no coração de Deus, e Deus nunca recuou dessa promessa, nunca. Romanos 8:32, Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Meu amado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor. Deu seu Filho, o seu único Filho. A oferta, ela é singular, porque só uma pessoa poderia dar vida a mim e a você, e o nome dela é Jesus. Quinto lugar, isso aqui é tremendo agora, segura. A oferta da salvação é grande pelo seu livramento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quinto, não pereça.
Irmãos, há muitas pessoas que dizem o seguinte: bom, se você não crê, o que vai acontecer é o seguinte: você vai deixar de existir, você vai ser aniquilado, porque a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou. Não é bem assim. Não é. Existe uma penalidade eterna? Sim. Existe uma bem-aventurança eterna? Sim. Há céu e há inferno. Há céu e há inferno. Eu sei que falar sobre o inferno hoje não parece uma coisa muito popular. Eu sei que hoje não parece nem politicamente correto falar sobre condenação, mas deixa eu lhe desafiar em algo. Quem mais falou sobre o inferno ou sobre o perigo da condenação em toda a Escritura foi Jesus. Leia os 4 evangelhos, eu desafio você nessa noite. Pega Mateus, Marcos, Lucas e João e leia pelo menos umas 70 vezes. Leia, 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 decore, leia, leia, leia. E você vai descobrir uma coisa: quem mais falou sobre o perigo de você ser condenado foi Jesus. Por que que a salvação é grande pelo seu livramento? Porque, irmãos, Deus não deseja que nenhum pereça, como diz 1 Timóteo 2,4, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas todos chegarão ao arrependimento? Não! Não! É lógico que não! É impossível! Irmãos, aqueles que fazem de conta que o inferno não existe e tapam os ouvidos a todas as advertências de Deus, terão consciência dele no primeiro minuto que chegarem lá. Primeiro, quando eu desci em Guarulhos, de Recife para cá, e eu tive aquela conversa com aquele ateu, eu estava lendo a Bíblia com ela no colo, e aí ele sentou no meu lugar. Tinha vários lugares para aquele ateu sentar. Onde ele sentou? Do lado do meu lado. E aí eu estava lendo a Bíblia, ele falou assim para mim: o que tu lês? Eu disse: o melhor livro de todos. Ele falou: qual é? Eu disse: a Bíblia. Ele falou assim para mim: eu não concordo muito com você não. Deus disse assim para mim em espírito: prepare-se, porque o pau vai comer. Se prepare, porque sentou do teu lado um ateu, ele vai bombardear você. Irmãos, quando nós estávamos, o comandante disse: atenção, senhores passageiros, estamos a metros de Guarulhos, apertem os cintos e vamos descer. Quando ele disse isso, eu disse assim para mim: amado, eu já estava até chamando o ateu de amado. Eu disse assim: deixa eu te falar uma coisa. O inferno existe, você crendo ou não. E ele está preparado para quem não crer. Se você crer ou não, você vai se apresentar diante daquele trono branco. Pode ser essa semana, se o seu coração parar de bater. Ele olhou assustado assim para mim, quase que falou misericórdia. Aí quando nós descemos, ele bateu nas minhas costas e disse: foi boa a nossa conversa. Eu disse: eu sei. Eu nunca mais vi o homem. Quem sabe Deus fez a obra. Há uma frase de um livro de John Stott que eu li uma vez. Ele disse assim: o ateu tem que ter muita fé para não crer que Deus existe. Eu disse isso para ele. Eu falei: rapaz, você precisa ter muita fé para não crer que Deus existe. Ele falou: o quê? Falou: eu não entendi. Falei: não precisa entender. Lucas 16 fala de um homem rico que vivia regaladamente em seus banquetes e alheio àqueles que jaziam à sua porta.
Diz Lucas 16, 22, que o rico morre e é sepultado. E diz no texto que no inferno ele estava em tormentos. Irmãos, por favor, me escutem. É melhor vocês ouvirem sobre o inferno hoje do que irem para lá amanhã. É melhor você falar dele para alguém do que a pessoa que você fala ir para lá amanhã. É muito mais fácil. Existe uma condenação e ela é real. Mas existe também a possibilidade de escapar dela. E qual é a possibilidade? Qual é? Eu pulei. Volta comigo. A salvação é grande, em quinto lugar, pela sua oportunidade. E qual é a oportunidade? É todo o que nele crê. Deus não deu seu Filho para aquele que se julga bom seja salvo. E nem para aqueles que fazem obras de caridade sejam salvos. Nem mesmo para aqueles que são religiosos e cumprem os seus rituais e cerimoniais sagrados sejam salvos. Jesus é específico e categórico. Você precisa crer. De tal maneira que a salvação de Deus é tão grande, mas o caminho é tão estreito, porque você precisa crer. 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 E o que é crer? Cantamos há pouco. Crer, crer, crer. Eu disse, nossa, que interessante. Crer. E o que é crer? O que é crer? Crer é uma convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo como seu representante, substituto e fiador. Crer que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para que você fosse perdoado e então pudesse ter paz com Deus. Crer implica em você aceitar essa verdade para você. Aceitar. Porque, irmão, aguenta firme aí. Não é a morte de Cristo que leva você ao céu. É você crer, aceitar e confiar que pela morte de Cristo você é reconciliado com Deus. Porque apenas saber dessa verdade não lhe dá a possibilidade de ser salvo. Não, senhores. Não. Como lá no Egito, em Êxodo 12, 22. Não bastou que o cordeiro fosse morto e imolado. Foi necessário que o sangue do cordeiro fosse aspergido no batente das portas. Isso significa uma única coisa para nós. A fé pessoal. Você precisa crer. A minha filha Beatriz não entrará no céu por quem eu sou. Ela precisará crer. As filhas e os filhos do pastor Eloy não verão aqueles olhos que brilharão como fogo, por ele ser pastor. Você precisa ter a sua experiência com Deus e crer nele. Você precisa crer. A grande pergunta nesta noite é: você crê? Você crê? Eu acho interessante, quando em Atos 16, Paulo foi açoitado, ele e Silas, em praça pública. Então, Deus manda aquele terremoto, e o carcereiro puxou a espada para se suicidar, e por quê? Por algo simples. O carcereiro que deixasse um prisioneiro escapar em seu turno de trabalho, morreria no lugar do prisioneiro. Então aquele homem puxou a espada para tirar a vida, e Paulo diz: não faças isso.
não faças. Aí o carcereiro creu no Senhor Jesus depois daquilo, e ele falou assim para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus. Irmãos, esse crer põe por terra algo que muitos acreditam. Esse crer em Jesus significa que o universalismo está equivocado. O universalismo acredita que no final Deus dará um jeitinho e todos serão salvos. Isso não é verdade. Eu apresentei um trabalho há poucos dias atrás, na minha pós-graduação. Eu apresentei um trabalho de Karl Barth. É um teólogo contemporâneo. Esse santo cria que no final, até Satanás e a sua corja seria redimida e eles seriam salvos. Esses são os teólogos contemporâneos. Irmão, a oferta da salvação é todo o que nele crê. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permanecerdes na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo diz que de tempos em tempos, a fé precisa ser examinada. Examinada. Você precisa perguntar para você de vez em quando o seguinte: houve um tempo em que sinceramente eu reconheci os meus pecados diante de Deus? Houve um tempo em que o meu coração desejou ardentemente fugir da ira vindoura? Houve um tempo em que sinceramente eu me arrependi dos meus pecados? Houve um tempo em que realmente eu depositei toda a minha confiança no Senhor Jesus? Houve um tempo em que de fato houve mudança na minha vida? Houve um tempo em que eu comecei a ter prazer na intimidade com Deus e ter deleite nele? Eu desejo viver para a glória de Deus. Você crê? Irmãos, escute o seu Deus falar. Você crê? Você crê mesmo? O amor de Deus é tão grande, mas o caminho da salvação é tão estreito, porque você precisa crer. E eu termino. A salvação é grande, por causa de sua gloriosa oferta. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu ao seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, último, mas tenha vida eterna. Será que vida eterna é apenas uma vida que nunca acaba? Não pode ser. Porque o inferno também não vai acabar. Então, vida eterna não é apenas quantidade de vida, mas é sobretudo qualidade de vida. Vida eterna é conhecer a Deus, é ter intimidade com Deus, é se deleitar em Deus, é viver numa dimensão que não haverá mais tristeza, nem dor, nem lamento e nem morte. Irmãos, eu já tive o privilégio de sonhar com a volta de Jesus 4 vezes. E foi tão real. A última, a Luciana, estava do meu lado. E ela disse que ela não conseguia entender o meu gemido, se era de dor ou de gozo. Ela estava na sala lendo a Bíblia e eu havia deitado porque eu estava muito cansado aquela noite. E diz que o gemido, ela falou: meu Deus, o que está acontecendo com esse homem em nome de Jesus? Diz que Deus falou assim para ela: fica sentada aí. Eu estou mostrando algo para ele em sonho. Irmãos,
aquele dia será tão glorioso, que as 4 vezes que eu tive o privilégio de ter um sonho com a volta de Jesus, eu não sei quantos aqui já sonharam com a volta de Jesus, irmãos, a trombeta é ensurdecedora, e toda a terra ouviu, toda, e louvado seja o nome do Senhor, eu subi às 4, às 4 eu abri o olho eu abri o olho lá, irmãos, diz Apocalipse 21, a partir do versículo 3, eu amo tanto esse texto, eu preguei numa Assembleia de Deus esse texto há poucos dias atrás, irmãos, foi um alvoroço dentro daquela igreja que eu quase não consigo terminar a ministração. As irmãs levantou, pulava, os irmãos levantou, pulava. Eu falei assim, Pai Celestial, eu disse, deixa eles pularem, deixa, é a minha presença que eles estão sentindo. Diz Apocalipse 21, a partir do versículo 3, diz que o próprio Deus estará conosco. Você será o meu povo, e eu serei o seu Deus. E eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. E já não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor. E por quê? Porque já as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou e disse, está consumado. Eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. Aquele a quem tiver sede, eu lhe darei da água da vida. Eu lhe serei o seu Deus, e ele lhe será meu filho. Irmão, a qualquer hora dessas, a trombeta soa, e eu e você abriremos os olhos, diante daquele Deus, daquele dia bendito, e a grande mensagem do Senhor para você nessa noite é, não se venda, não se corrompa, não se prostitua, guarde-se santa e imaculada, porque eu vou voltar para buscar vocês, diz Deus. Vida eterna, essa é a gloriosa oferta para mim e para você, vida eterna, e quanto custa essa vida? Quanto custa? Nem todo o ouro do mundo seria suficiente para comprar a nossa salvação. Então diz 1 Pedro 1, 18 e 19, que Ele não nos comprou com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com seu sangue, com seu sangue, com seu sangue. E eu termino com uma história verídica de John Wesley. Ele cita isso em uma de suas biografias. Isso é verídico, é real. Certa feita, John Wesley foi levado por Deus em sonho. Primeiro ao inferno. Chegando lá, ele disse assim, Senhor, há metodistas aqui? Deus disse muitos. Senhor, há católicos aqui no inferno? Deus disse muitos. Ai, a resposta era sonora, uma só. Sim, sim, sim. E imediatamente ele foi levado por aquele homem de branco ou por Deus ao céu. E chegando lá ele disse, Senhor, há católicos aqui? Deus disse não. Senhor, há metodistas aqui? Deus disse não. Há luteranos aqui? Não. Então ele disse, então quem está aqui? Deus foi bem sonoro e disse, apenas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqui não há placas. Aqui somente um povo que foi lavado no meu sangue. No meu sangue. Irmãos, há um lugar preparado para
todo aquele que nele crê. Eu quero te dizer nessa noite, que não basta você dar cestas básicas, não basta você ajudar as pessoas, ainda que isso seja necessário a fazer. Mas a única e bendita forma de você ser salvo e ver aqueles olhos que brilharão como fogo, é crer em Jesus. Você crê? Fique de pé, vamos orar. Amado irmão, nós estamos bem caladinhos, mas eu estou sentindo tanto Deus aqui, irmãos. Rapaz, isso é forte. Você crê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, deu o seu único filho. Para quê, Senhor? Para todo aquele que nele crê. Para quê, Senhor? Não pereça. E a causa? Mas tenha vida eterna. Gloriosa é a mensagem. Gloriosa é a palavra. Eu quero desejar e encorajá-lo nessa noite a abrir os seus lábios, a falar desse Deus que quer salvar e que deseja salvar. Mas eu sinto muito em lhe dizer, Deus ainda não usará mulas, ainda não. Mas se preciso for, Ele usa mulas novamente. Não deixe Deus fazer. Se coloque no centro da vontade de Deus e fale como Isaías 6. Ah, que conversa foi aquela do Deus Pai com Isaías. Deus disse assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, envia-me para onde o Senhor quiser. Quantos podem dizer isso essa noite? Eis-me aqui. Amado, essa mensagem é para você e não é para aquele que não veio. E a única palavra do Senhor para nós nessa noite é: abra sua boca. Deus quer usar você. E eu preciso te dizer mais. Mesmo com as suas limitações, que você acha que as tem, abra sua boca. E pessoas serão tocadas. Serão tocadas. Irmão, faça assim, ó. Pela fé, faça assim com as mãos. Ah, eu preciso profetizar sobre você e eu vou fazer. Nessa semana, e você vai lembrar, Deus há de colocar pessoas no teu caminho, e você terá a oportunidade clara de falar do amor dele para pessoas, e ele vai lhe dar uma intrepidez e uma ousadia tão grande, que você vai abrir a boca, e sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus falará por você, e pessoas hão de chorar, e caírem quebrantadas, mas não porque você é bom, mas o que habita dentro de você é grande, e quando Ele fala, até os demônios tremem e temem. Abra a tua boca nessa semana, e nos decorrer dos dias, e Deus há de enchê-la. Abra a tua boca, diz Deus. Eu pregava esses dias no acampamento, e deu aqueles 2 minutos lá que Deus me usou.
Eu disse assim: essa semana Deus há de colocar uma pessoa ou duas ou três diante de você, e você vai abrir a tua boca, e pessoas se renderão aos pés do teu Senhor. Sabe o que aconteceu? Um rapaz no 4º ano de direito, o professor de direito quis humilhar os crentes dentro da sala. Irmão, aquele moço se levantou como um atalaia e disse assim: professor, assim diz o Senhor. Meu Pai do céu, irmão, ele abriu a boca. Os crentes de dentro da classe se quebrantaram de uma forma tão poderosa. Aqueles que faziam, começaram a falar em língua dentro da classe, falaram, outros profetizavam a Escritura, outros falavam os mistérios do Senhor. Irmão, houve um Pentecoste dentro daquela classe. Sabe o que houve com o professor? Ele se prostrou, pediu perdão a Deus e se converteu. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, que quando aqueles que são abrem a boca, aqueles que não são tocados. Que Deus abençoe vocês. Privilégio estar aqui novamente. Obrigado, pastor Eloy. Orem por nós, pela viagem. Eu vou pegar a estrada daqui a pouco. Deus abençoe vocês. A próxima vez, se eu voltar aqui, eu quero ouvir testemunhos de homens e mulheres aqui que abriram a boca e Deus fez. Você crê nisso? Glória a Deus. Alguém aqui entre nós, eu fico tão preocupado com aquele relógio que eu deixo de fazer o que preciso fazer. Alguém aqui entre nós que ainda não conhece a Jesus? Você só ouviu falar que Ele salva, mas você não se rendeu àquele que salva? Há alguém aqui entre nós? Levante a mão para conhecer você. Há alguém aqui? Você tem ouvido falar de Jesus, mas ainda não se rendeu a Jesus. Há alguém aqui entre nós? Há alguém aqui? Todos são da casa? Meu irmão, se tem uma coisa que Deus tem, é pressa. Deus quer salvar, e Deus quer usar você e a mim como instrumentos da reconciliação para levar outros a Cristo. Talvez você está aqui e tenha andado fora dos caminhos do Senhor. Eu preciso dizer a você: não brinque com o Senhor. Volte-se para Cristo, volte-se, ande com Ele, apesar de todas as coisas. Volte-se para o Senhor e ande com Ele, viva para Ele e para o nome dEle, em nome de Jesus, amém. Vem cá, pastor.